Eu tenho visto muita gente recentemente nas redes sociais vindo com as suas próprias definições do que seria uma mulher. Tem umas definições que eu tô achando bem esquisitas. Pra mim, uma mulher é alguém que se define como mulher. Eu acho que sair disso já tá errado. E eu não tô falando dos otários que fazem piadinha com pessoa trans, gente transfóbica falando, um monte de blá blá blá, do que eles acham que é certo ou errado. Mas uma mulher é o que pra vocês? Alguém que tem útero? Por quê? Somos apenas mulheres como um todo, são apenas fábricas de neném, então. Porque se tirarem a nossa capacidade reprodutiva, a gente é um quê? Um saco de bosta. Eu sou uma mulher de 30 anos, que pra muitos já é uma mulher, né, de meia idade, velha, acabada, já passou do auge, né? Eu já passei do meu auge pra muita gente. Eu sou uma mulher de 30 anos solteira. Putz, tá ficando cada vez pior, né? Eu sou uma mulher de 30 anos solteira e ateia. Aí, ó, já perdi metade das pessoas. Já pararam de me assistir. Eu sou uma pessoa de 30 anos, uma mulher de 30 anos solteira, ateia e feminista. Agora, o pior tipo de gente, né? Eu não quero ter filhos. Isso eu já decidi assim bem jovem, porque eu acho que nem todo mundo que pode ter filhos tem que ter filhos. Nem todo pai ou mãe é bom pai ou mãe. E olha que eu amo os meus pais. Não vem ao caso, isso não é por causa de um trauma, alguma coisa do tipo. Mas não acredito que todas as pessoas que são capazes de terem filhos deviam ter. Primeiro porque se você imagina que o seu filho deve nascer de um jeito específico para assim ele conseguir o seu amor, não é tão incondicional, né, quanto dizem o amor de um pai e de uma mãe. O que é ser mulher, então? Se não, vamos tentar não resumir o ser mulher à capacidade reprodutiva. O que é ser mulher? Menstruar também tá ligado à capacidade reprodutiva. Eu não menstruo, eu tenho DIU. Então eu não me encaixo como mulher aí nesse teor. Não sou mãe, não quero ser mãe. Já também não me encaixo aí, né? Pra quem acredita que ser mãe é ser mulher. Pra mim, ser mulher é só alguém que sofre com as amarras do machismo. O textinho pode parecer clichê e pronto, mas é porque é óbvio. Uma mulher é alguém que sofre por causa do machismo estrutural, porque não se encaixa, não define alguém da classe masculina, então ele não é uma pessoa que está na classe dominante, né? Que são os homens. Então, alguém que sofre com o machismo e se define como mulher é mulher. Eu realmente não entendo as pessoas que criam um monte de parênteses. A mulher tem que ser assim, isso, aquilo, outro. Não pode ser assim, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Quando eu era criança, eu gostava de ficar correndo na rua. Mas aí falavam, pô, você tá de vestido, você não pode correr. E aí eu nem de vestido eu queria estar. Por que eu tava de vestido e aí ainda falavam pra eu não poder correr. Mulheres conhecem a frustração antes de conhecer a liberdade. A gente sempre é podada. A gente sempre tem que crescer num cercadinho bem delimitado do que a gente tem que ser, do que a gente tem que se tornar, do que a gente tem que crescer pra ser e como a gente tem que se comportar, o que a gente tem que falar, com quem não pode falar. Eu nunca fui uma menina que se encaixasse muito nos moldes. Dá pra ver que eu sou toda tatuada, sou gorda, eu sou feminista. Eu acho que isso já irrita muita gente, né, essa palavra, feminista. Eu não fiz um roteiro que normalmente eu faço pra esse tipo de vídeo. O que eu queria é que fosse mais um tipo de conversa, uma troca entre a gente, pra você também, talvez, redefinir o que significa ser mulher pra você. Se você é uma mulher cis e acha que só mulheres cis podem se identificar como mulher, você tá subestimando o que é ser mulher. Você tá diminuindo a gente. Se somos só um lugar pro homem cis ou trans se matar o seu prazer, o seu desejo por carne ou reprodução, depois da menopausa as mulheres deviam ser sacrificadas, então igual gado, né, que não serve mais. É triste como certas mulheres enxergam o feminismo. Porque eu sei que isso foi moldado dentro delas. Muitas são religiosas.
de uma religião específica, que eu também não vou entrar nesse âmbito, mas de uma religião que prega que a mulher deve ser submissa. Então elas cresceram num ambiente que elas foram moldadas para acreditar que se a mulher se expressar de um jeito que não está dito na religião, ela tá errada. E se ela se expressar de um modo que o marido dela não concorde, ela tá errada, porque o marido tem que ser a base, né? E elas têm que seguir. E eu vou assim pensando, não é triste ser assim? Para as mulheres que são. Eu até gostaria que vocês comentassem aqui. Não é triste você achar que a gente só serve pra ficar sob um homem, acreditar que ele sempre tá certo e que a gente sempre tá errado, que a gente só serve pra ter bebê ou pra ele satisfazer, que a gente é dramática se a gente reclama de alguma coisa, que a gente é emotiva demais se a gente quer liderar. Não é triste? Eu tô divagando porque eu tô pensando sobre isso também. Eu não sinto raiva desse tipo de mulher. Eu sinto pena. Vocês não enxergam as possibilidades que tem pra vocês fora do molde que vocês foram criadas. Fora desse cercadinho que colocaram vocês desde criança. São tantas possibilidades. Eu não tô falando que ser de um jeito é errado. Só que só enxergar um modo como certo tá errado. Entendeu? Você excluir qualquer outra possibilidade como possibilidade é complicado, né? Eu só queria falar para as mulheres que não se identificam como feministas, ou até as que se identificam como antifeministas. Se questionem mais. Vocês estão tão felizes assim, desse jeito? Se tiver, tá ótimo. Mas sempre, você não fica se perguntando, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse falado aquilo? Não é criticando qualquer estilo de vida específico, mas é só, se você nunca parou para pensar nas outras possibilidades que a sua vida pode ter, claro que não são todas as mulheres que podem pensar em possibilidades. Existem mulheres presas em relacionamentos tóxicos que elas não podem sair porque não tem outro lugar para ir. Existem mulheres com dependência financeira que têm filhos ainda e aí não pode sair de casa. Mas se você tem a oportunidade de pensar em outras opções, se você tem a liberdade para ser livre, só se questiona. Começa a pesar as possibilidades, ver se as opções são melhores do que a sua realidade. Não sei, vai que você queria ser pintora quando você era mais nova. E você abandonou esse sonho porque falaram pra você que você não podia estudar. Porque lugar de mulher não é na faculdade, não é estudando. É só isso mesmo, meio que um devaneio que eu tive hoje. E eu queria dividir com vocês. Comenta aqui o que é ser mulher pra você. Tchau, até a próxima.